família! Bom demais estar aqui com vocês, é uma alegria poder compartilhar essa mesa, esse momento, e obrigado por nos receber aí na sua casa, na sua família, vai ser um tempo maravilhoso. Nós estamos muito felizes e animados em estarmos aqui nesse primeiro episódio do nosso Casa, Família e Companhia. E hoje a nossa companhia é você, né? Para nós é uma alegria ter você aqui com a gente, porque a gente acredita que a família pode ser feliz, a família pode ser um lugar de paz, a família pode ser um lugar onde você vai se divertir, onde você vai viver uma vida plena, alegre, um verdadeiro céu na terra. É possível, amor? Demais, demais. A gente acredita muito que isso é possível. Então a gente quer começar esse dia nos apresentando. Eu sou Ulisses Einstein Moraes, isso mesmo, Einstein, isso é coisa do meu pai, coisa de nordestino. Coisa de família nordestina. E eu sou Ana Paula Moraes e a gente está aqui hoje para falar sobre famílias. E a cada quinzena, a cada podcast, a gente vai estar aqui junto para mostrar que a família pode vencer as dificuldades e se desenvolver nesse mundo atual, mesmo diante de todo esse cenário difícil que a gente tem vivido aí e diante de tantas perspectivas aparentemente negativas, a gente acredita que tem levantado pessoas que querem sim construir uma família e um legado que vai transformar a sociedade e que vai ser deixado para as próximas gerações, né, amor? De alegria, de paz. Assim, a cada episódio, nós queremos poder compartilhar com vocês da nossa família e também de famílias que nos inspiram. Sim. Famílias de amigos, famílias que são referenciais, exemplos, né? Então, cada episódio que a gente tiver, nós queremos trazer algo especial para enriquecer a sua família. E hoje a primeira família que a gente vai apresentar é a nossa família. Família Moraes. Família Moraes. E a gente quer contar um pouquinho da nossa história para você conhecer a gente, saber quem a gente é. Então eu quero começar dizendo para você o seguinte, eu estou com este digníssimo há 29 anos. Gente, eu sei que não parece, né? Tem uma carinha de menina, mas tem 29 anos que a gente tá junto. Me dei bem mesmo, amor. Eu também me dei muito bem. A gente tá 29 anos junto. E a nossa história começou de um jeito muito inusitado, porque ele me pediu em casamento quando eu tinha 16 anos, gente. E eu tinha 17. Éramos duas crianças. Sabe de nada, inocente. E aí ele me pediu em casamento. Foi isso, né, amor? Você me pediu em casamento. Foi mais ou menos assim, né? Eu falei que eu queria casar com você, né, já te pedindo para namorar e falei que queria casar com você, que você seria a minha esposa. E assim, era interessante porque as pessoas me achavam maluco. É verdade, achava a gente doido, maluco, né? Um cara de 17 anos, e onde eu ia na minha família, eu apresentava, essa que é a minha futura esposa, e as pessoas olhavam assim, falando, mas como assim, né? A gente tem até uma coisa engraçada, assim, quando tava perto do nosso casamento, né, teve uma galera que falou assim, mas pra quem mesmo vocês vão casar? Vocês são... A gente conhece, lógico que a gente não casou com 16 anos, né, gente? Por favor, vamos deixar claro que foram 4 anos de namoro e noivado. Mas na época, a gente precisou da autorização dos nossos pais para casar, né? Porque antes só com 21 anos que o Código Civil antigo dizia que a pessoa só podia casar. E aí os nossos pais precisaram ir no cartório, porque nós casamos com 20 anos, eu estava prestes a completar 21 anos, e os nossos pais precisaram ir no cartório, graças a Deus eles autorizaram, viu, gente? E foram lá e disseram, ok, pode casar esses meninos aí. E aí, daí, do casamento pra cá, já são quantos anos? Do casamento, 25. 25 anos. 25 anos. E tem muita história dentro dessa história, né? Demais. 3 filhos. E o que mais, amor? 3 filhos, doenças, desafios, uma casa que foi, outra que chegou, né? Então é muita história, é muita água que tem muito correu. Milagre, tem muita coisa difícil, tem choro, tem gargalhada. Tem alegria também. Tem história compartilhada, tem cachorro quente no almoço. Tem cachorro. Tem cachorro, 2. Tem gato. Tem gato, 3 filhos. Papagaio, periquito, peixe, tem tudo. E desafios muitos, frustrações também, porque é importante que a gente deixe claro que não existe família perfeita. A nossa também não é perfeita. E as famílias que nós vamos receber aqui a cada encontro também não são perfeitas. Não é disso que se trata. Se trata de pessoas que decidiram
Não desistir. Porque a verdade é que nós temos aprendido, eu tenho aprendido isso com você também tem compartilhado comigo durante a nossa caminhada de vida, é que manter-se casado é uma decisão diária. Tem problema? Tem. Às vezes tem uma briga, uma discussão, uma divergência? Tem. Faz parte. Já teve um momento que a gente parecia que ia ser impossível? Teve? Porque a verdade é que, assim, amor, grava isso, amor não é sentimento. Vou dizer de novo, amor não é sentimento. As pessoas aprenderam a romantizar o amor. Elas levaram o amor para o nível Hollywood, mas amor não é sentimento. Então, o que é amor? Pergunto para você. Amor é decisão. É decidir amar todo dia. Porque tem dia, acredite, que você não gosta nem um pouquinho, mas você ama muito. E por isso você decide permanecer no amor. Decide permanecer junto, né? A gente queria mostrar a nossa família para vocês. Então, o que vai acontecer? Vou pedir produção, por favor, coloca a nossa família. Olha que família linda! Gente, vocês estão vendo aí a foto do casamento da nossa filha. Nossa filha primogênita, é isso mesmo. Nossa filha primogênita. Já é casada, já gente. Já casou. Para nós é uma alegria, né, amor? Casar muito grande. Nossa filha com nosso filho. É uma história de amor linda. Uma hora a gente vai trazê-los aqui. Nós vamos trazê-los aqui. Hoje ela não mora no nosso país, né? Mas ela já se casou. Ai, que saudade! Então, assim, é uma história de amor belíssima, que eu falei pra ele, digna de filme, a história de vocês. A gente, uma hora, vai trazê-los aqui para vocês conhecê-los também, quando a gente for falar sobre o primeiro ano de casamento, que é realmente um assunto muito top. Já teve muitas pessoas que já nos perguntaram sobre o que fazer com os desafios do primeiro ano de casado. É um assunto para depois, né? Em tempo oportuno nós Serão muitos encontros. Serão muitos encontros. Mas falar sobre família hoje é um desafio. É um desafio, é igual ele estava falando, né, amor, sobre o amor verdadeiro, sobre a decisão de ficar junto. A gente tem uma história muito interessante, nós dois, porque nós nos conhecemos no ensino médio, né? 16 aninhos, a gente era bem baby mesmo. Eu gosto de brincar, falo assim, que eu estava passando, aí ela virou para mim e falou assim, ei, moço, você é bonito demais, me salva, nem casa comigo. História que aconteceu na mente dele. Na minha mente. Brincadeira, não foi assim, não foi assim. Eu fui o primeiro que disse que ama e ela disse pra mim, eu gosto de você. Gente, osso duro, né? Foi dureza, até eu escutar o primeiro eu te amo. E você vê como o amor pra gente é uma palavra forte. Quando a gente começou a namorar, eu disse pra ele, olha, eu gosto muito de você, mas quando eu disser eu te amo, eu quero ter certeza. Aí levou 30 dias. Ah, não, eu sou manteiga derretida. Eu sou manteiga derretida. Eu falei logo. Eu te amo. E eu amava mesmo. Não falei por falar, não. Já amava. E o que ele falou sobre o amor e sobre a decisão de amar é uma coisa muito forte. Porque hoje em dia se banalizou muito esse conceito. Você falou sobre a questão hollywoodiana, né? Da romantização do casamento, da família romanticamente perfeita. Acho que o povo... Eu amo comédia romântica, mas eu acho que o povo assistiu demais. E o resultado disso é desastroso. É desastroso. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós atendemos pessoas, casais, que chegaram para nós para uma conversa, pedindo conselhos e ajuda, dizendo assim, eu vou separar. Porque o amor acabou. Porque o amor acabou. Mas a verdade é que amor não é sentimento. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor jamais acaba, porque é uma decisão de amar. Uma coisa que sempre me faz questionar, amor, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a diferença dos casais hoje para os casais de antigamente? Casais que ficaram casados a vida inteira, que enfrentaram desafios às vezes muito maiores do que esse pessoal de hoje enfrenta, e ficaram casados. A diferença dessas famílias para as famílias de hoje, para os casamentos hoje. O que você acha que é a grande diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença dos casamentos de outrora, de antigamente, dos casamentos de hoje? Uma coisa eu já posso trazer, é a minha opinião, a gente já compartilhou sobre isso, resiliência. Resiliência. As pessoas, elas sabem o conceito de resiliência, e essa geração é muito boa nisso. Em conceituar, né? Conceituar no conhecimento as coisas, né? Mas esse conhecimento é diferente da sabedoria, de colocar isso em prática, né? Então eu vejo que nessa geração
as pessoas desistem muito fácil das coisas. Sim. Porque elas não foram acostumadas a permanecer. Sim. E quando alguma coisa não dá certo, logo elas perdem a paciência, logo elas perdem a alegria, logo elas querem sair fora porque elas não foram acostumadas. E a verdade é que a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, eles vieram de situações muito difíceis. Exato. Então, para tudo, não era só para o casamento, para tudo na vida, eles eram mais desafiados. Sim. E sabe, tudo era uma conquista. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que todos os meus tios e os meus pais, quando alguém comprava um carro, era uma grande... Cara, a gente pingava na casa de todos os tios e todo mundo saía e fazia aquela festa, porque afinal de contas era uma grande conquista, né? Hoje está banalizado, sabe? E esse é só um exemplo, mas eu vejo que a geração deles aprendeu a dar muito valor porque eles pagavam um preço muito grande para conquistar. E a mesma coisa acontecia com a família. Poxa, meus pais, minha mãe nos pegava para ir para o médico, botava todo mundo dentro do ônibus, ia todo mundo para o hospital regional. E ter aquela saúde, então, era uma conquista muito grande. Tudo era uma grande conquista, tudo era muito celebrado, tudo era muito levado em consideração e talvez a facilidade de hoje em dia trouxe uma banalização da conquista que é inclusive a família. Então, resiliência. Tem 2 índices que eu quero compartilhar com vocês, até para a gente poder refletir um pouco sobre isso que a gente está conversando. O índice de divórcio no Brasil hoje é altíssimo. 47% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. E eu quero falar também de Portugal, porque eu fiquei muito estarrecida quando eu descobri que no ano de 2020 o índice de divórcio em Portugal foi de 91%. Nossa. Eu falei, como assim? Teve uma baixa agora em 2023, mas no Brasil o índice é de 47%, que é um índice altíssimo. E pior, desses divórcios, 54% envolveram crianças, envolveram filhos menores de idade, crianças e adolescentes. Então, o que é isso? A família, o conceito de família no Brasil tá se perdendo num nível, a falta dessa resiliência, a falta disso, desse investimento. O que você acha que poderia ser uma das causas? Você acha que as pessoas não investem nisso? Eu vou falar sobre isso, mas enquanto você estava falando, eu me lembrei de algo que eu acho que é muito relevante de ser comentado. Principalmente os filhos que hoje estão se casando, sabe? Muitos deles vieram de lares desfeitos. Então, eles não têm referência. Não tem referência. Quando eles olham para trás, eles veem um lar que foi desfeito. Sim. E isso gera assim uma dificuldade muito grande de permanecer casado, né? Eu e você, nós temos assim um presente, um privilégio de vir de 2 famílias que decidiram permanecer. Eu vi os meus pais passarem por muitas dificuldades, você viu os seus, sim, né? E até hoje passam, porque eles continuam casados. Sim. E agora, na terceira idade, que é algo que a gente deve abordar em algum tema, né? A gente vê as dificuldades de agora. Existem dificuldades conjugais, sim, na terceira idade também, né, amor? Mas eles decidiram permanecer casados. Sim. Então, quando nós passamos por dificuldades, nós também podíamos olhar para trás e ver que, na nossa experiência, os nossos pais decidiram permanecer casados, né? Sim. E isso foi para nós, foi para mim um grande estímulo e um grande facilitador também. Sim. Tá? Agora, respondendo a sua pergunta, né? O que acontece? Cara, quando alguém vai se formar, um médico, oh, que maravilha, passou na faculdade de medicina. Já é que uma hoje, né, uau, né, gente? Uau, passou na faculdade de medicina. Mas pode esperar aí, filhão, uns 10 anos, pelo menos, de grande investimento. Por quê? Porque vem os anos iniciais de formação, a básica, e depois tem que haver uma especialização. E isso é só um investimento inicial, porque vai passar a vida inteira se especializando.
Não tem como. Para ser um médico bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, um profissional bem-sucedido, você vai ter que se atualizar a vida inteira. Vai investir em literatura, vai investir em conhecimento para exercer uma profissão. Sim. Mas quando se trata de família, as pessoas acham que aquilo é meio que intuitivo. Sabe? Gente, de onde que as pessoas tiraram essa ideia? E aí eu vou perguntar para você, vamos lá. Qual o último livro que você leu sobre família? Quantos podcasts no último ano você escutou sobre família? Como você tem investido na sua família? Mas você quer que a sua família permaneça. A gente não quer muitas vezes, você falou de valor, né, de pagar o preço, muitas vezes a gente não está disposto, a gente, de uma maneira geral, né, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para ter uma família boa. A gente quer que a esposa seja feliz, que o marido seja feliz, que os meninos sejam bonitinhos, igual da foto que a gente vê, né? A gente compra o porta-retrato. Antigamente a gente comprava o porta-retrato, tinha aquelas fotinhas e tinha gente que pendurava aquilo ali. Sim. Você nunca viu aquela família na sua vida. Tem gente que quer a foto do porta-retrato, mas não quer pagar o preço. Eu acho engraçado, assim, cara, para comprar uma bolsa chique, gente, eu sou mulher gosta de bolsa, tá? Pra quem não ainda sabe. Vou ter condições, ainda pra quem não sabe, mulher gosta de bolsa. Você comprar uma bolsa, tem bolsa de 5, 15 mil reais. É um preço alto. Às vezes a mulher não tem os 15 mil reais dentro da bolsa, mas a bolsa de 15 mil reais. Ela tem a bolsa. Então, assim, às vezes a pessoa fala, cara, vale ou não vale? Às vezes a gente conversa disso lá em casa. Será que vale ou não vale? Ah, gente, mas é uma bolsa de 15 mil reais. Não é qualquer bolsa, nem aquela marca, sabe? Que tem, assim, um Lzinho, um Vzinho, assim, né? Aquela coisa básica. Chegarei mas, lá, enfim, é um preço que a gente paga porque a gente diz vale. Aí eu te pergunto, tua família vale? Tua família vale você dedicar aí 1, 2 horas a cada 2 semanas para aprender sobre família? Tua família vale o tempo de leitura? Tua família vale um curso para você investir para a família? Me impressiona, amor. As pessoas querem pagar um preço alto para ter um carrão. Porque acham que aquilo é importante. Paga um preço altíssimo para ter uma roupa de grife. E às vezes não quer pagar um preço para ter o filho com emocional estruturado, para ter um casamento feliz. Quando fala assim, cara, vamos viajar de casal, vamos viajar de amorzinho, vamos ter uma segunda lua de mel, ou uma primeira, porque tem casal que casa hoje, nem tem lua de mel. Aí fala, não, é caro. Mas essa é uma caro. Dica. Gente, como assim é caro? Deixa eu aproveitar e pegar a tua deixa aí. Cara, acho que uma das coisas que favorece muito a gente é que, desde o início, a gente estabeleceu que nós sempre teríamos o nosso tempo, né? Então, Sim. assim, pelo menos 1, 2 vezes no ano, sair só os dois para fazer uma viagem. Não precisa ir longe. Já aconteceu com a gente, da gente não tá com condições e a gente sair para Brasília mesmo. Gente, a gente só para estar junto. A gente já fez, sabe o quê? Peguei meus filhos, deixei na casa dos meus pais e voltamos para casa. Não tinha dinheiro para pagar o hotel. Eu lembro. Não tinha dinheiro para pagar o hotel. Falei, então é o seguinte, nossa diária vai ser lá na nossa casa mesmo. Nossa casa mesmo. Aí eu arrumei um parente, alguém para ficar com os meus filhos. Falei assim, é o seguinte, vocês vão dormir nessa casa desse tio. Não é qualquer pessoa, lógico, você não vai deixar seus filhos com qualquer pessoa, né? Mas deixei lá e falei assim, agora nós vamos para nossa noite de ficar juntos, só nós dois, porque é um investimento. E eu falo, amor, não só de investimento de tempo, mas investimento mesmo de conhecimento, Sim. de aprender, sabe? De ler livro, de assistir podcast. E pra gente, foi uma das coisas que despertou e que foi disso que nasceu o livro que vocês estão vendo aqui, gente. Ó, vale a pena casar. E vale. E vale muito a pena. Vocês estão vendo a bicicleta aí? Teve uma pessoa que me perguntou, mas por que tem uma bicicleta na capa? Eu não sei se é o caso, olha a aliança. Ou se eu compro a bicicleta. Então, dá pra fazer os dois. Dá pra fazer os dois. Dá pra casar e comprar uma bicicleta. Mas vale muito a pena casar. E o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que as pessoas não tinham referência. Elas casavam e elas não sabiam o que fazer. Casavam e olhavam pro outro, e agora? Primeira discussão. A gente já atendeu muitas pessoas, né? A gente trabalha com isso há muitos anos. Ajudando famílias. Ajudando famílias, trabalhamos ajudando jovens por 17 anos e depois já tem uns 5 anos que a gente está trabalhando com família. Nós ajudamos jovens por 17 anos e então a gente participou do casamento de uma geração. Foi. E nós vimos nessa geração algumas famílias surgirem, permanecerem e outras não permanecerem. E aí, diante disso, diante dessa realidade,
surgiu em nós o desejo de falar sobre isso. Aí, há 11 anos atrás, a gente começou a construir um curso para noivos e recém-casados. E esse curso foi muito legal, e é muito legal hoje você ver casais que fizeram o curso, que estão casados, que têm filhos. A primeira turma é muito gostoso. E teve gente que, infelizmente, foi muito interessante essa experiência de construir o curso para noivos, porque você via gente que queria e gente que estava ali, mas não queria, não estava comprometido, porque não adianta você também aprender e não se comprometer com o processo, né? Enfim. E aí, desse curso nasceu o livro. Que é esse livro Vale a Pena Casar, que tá na Amazon.com, tá no Kindle, tá disponível para quem quiser, mas o nosso objetivo era esse, é dar para a pessoa um fundamento. Poxa, como é que eu vou constituir uma família? O que é importante para começar a construir uma família? Quais são as bases, os princípios? Justamente para dar uma referência para uma geração para a qual falta referência. Uma geração que não sabe muitas vezes como viver. Gente, às vezes as pessoas não sabem conversar, amor. É verdade. Elas não sabem conversar uma com a outra. Aí ficam dois estranhos dentro de casa, né? Por isso que eu também, voltando lá, eu defendo muito que o casal ele tem que tirar um tempo para ele, porque se não acontece, nós experienciamos isso dentro da nossa casa agora, nossa primeira filha casou, a verdade é que cada um dentro da casa ele tem um espacinho. Ele tem um espacinho. Quando a nossa filha mais velha casou, cara, foi muito... Eu achei que eu não ia ter problema, né? Mas aí ficou aquele vácuo assim, até a gente conseguir lidar com aquilo. E ser teu amigo me ajudou muito. Sim. Né? Eu não estava sozinho dentro de casa. A gente tem mais dois, tá, né? gente? A casa definitivamente não está vazia. Ainda está muito cheia. Cada um tem o seu lugarzinho, é isso, sim, né? Sim. Então eu não estava sozinho dentro de casa. Ter mais dois dentro de casa, mais dois filhos, foi muito bom, mas ter você também. E eu já pude olhar que quando chegar a hora dos nossos outros dois filhos casarem, nós não vamos ser dois estranhos dentro de casa. Né? A verdade é que a gente gosta muito de conversar. Nossa, gente, fala sério. A gente estava aqui antes justamente falando isso. Falei, a gente vai começar a conversar e a gente gosta de conversar. Jesus, como a gente gosta de falar. E trouxemos você para dentro da mesa. Agora você está aqui e a gente está aí. É muito legal. E uma coisa que a gente quer incentivar você é justamente investir esse tempo na sua família. A nossa ideia não é conversa à toa, é conversa boa. É conversa que vai transformar a sua família. Princípios que podem ser aplicados. Para isso você vai ter que investir, você vai ter que investir sim. Você vai ter que investir em leitura, você vai ter que investir em curso, você vai ter que dizer, olha, a minha família é o meu bem maior. Sabe o que a gente estava conversando? Ninguém no trabalho do meu avô lembra dele. Mas eu sei o que ele deixou. É verdade. Ninguém. No seu trabalho, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar de você. Mas os seus filhos, os seus netos vão saber dizer o que você deixou de legado para eles. Quem foi você? Quem foi você? As pessoas estão trocando os valores, investindo nas coisas erradas. Isso corta o meu coração. Porque gente, eu sou chorona, vocês vão ver eu chorar várias vezes. Meu olho já encheu d'água, porque ele tá rindo que é verdade. Ontem eu pesquisando, quando eu li que 47% dos casamentos terminam em divórcio, meu olho encheu d'água. Eu falei, como assim, Senhor? Como assim? Como assim as pessoas estão desistindo do que realmente é valoroso, do que realmente tem valor nessa vida, do que realmente vale a pena? E a verdade é isso, amor. As pessoas, elas vão lembrar do que você deixou. Eu lembro muito de um amigo meu, o avô dele faleceu, você sabe quem é, né? E ele não estava no Brasil. E aí, passado um tempo, ele voltou para o Brasil e nós fomos em um outro sepultamento e aconteceu de naquele dia ele falou, cara, eu quero passar lá no túmulo do meu avô. E ele passou e ele olhou para mim e disse assim, eu não acredito que o meu avô... Ele era um homem tão incrível. Que era um homem incrível, virou isso aqui. Uhum. E eu disse para ele, a verdade é que ele permanece em você, na sua mãe, na sua família, sabe, em toda a semente que ele deixou plantada, o ecoar daquilo que o teu avô fez, ele permanece. E a verdade é que assim, tudo isso vai passar. E o que nós vamos deixar para gerações que vêm depois de nós? Bonito, o teu carro vai passar. Vai passar. O que é um carro zero hoje, daqui 10 anos, é um carro velho. Sabe o que não vai passar? Teu filho.
Daqui a 10, 15 anos, o que você plantou no teu filho vai brotar. Nos teus netos, nos teus bisnetos, nas tuas gerações. Isso sempre me impacta o coração. Quando eu vejo uma família, como algumas famílias que a gente conhece, que a gente quer trazer aqui para você, que é uma família que conseguiu construir uma história, que tem filhos, que tem netos, que se desenvolveram, que são pessoas que trazem o legado dos seus avós, dos seus pais. Gente, isso vale a pena. Isso vale a pena. Porque nessa terra aqui a gente não é eterno, mas o nosso legado pode ser. O que você deixa vai ecoar. Cara, a gente precisa mudar o que é importante. Os valores têm que ser restaurados. Os valores estão tudo invertidos. E é sobre isso. É casa, é família, é companhia. É você entender o que é importante. É você entender o que vale a pena. E assim, hoje, de uma maneira muito especial, a gente quer trazer... A gente vai trazer muitas famílias aqui, como a gente está falando, mas a gente quer deixar para você 3 coisas que podem mudar a família. 3 princípios aí, né? Que podem mudar a sua família. Coisas simples. Deixa eu falar uma coisa aqui, amor. Já vou te dar a palavra, que eu quero que você fale desses princípios, mas, gente, eu quero dizer para você, não tem fórmula mágica e pode pirlim-pim-pim. Para quem lembra da Sítio de Essa aí é cringe, hein? Essa é cringe. Pode pirlim-pim-pim. Ai, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não tem... mágica para transformar a família, é isso que eu quero dizer. Tem Deus, lógico. Intencionalidade. Tem intencionalidade, mas não é uma coisa assim que acontece no estalar de dedos, ou como no filme da comédia romântica, nos últimos 15 minutos do filme tudo se transforma. Não é assim. É um investimento de todo dia. É o café todo dia, coadinho, quentinho, né, amor? É o bom dia, é a louça lavada, que um lava para ajudar o outro, é o cotidiano transformado, é o ser gentil, tá? Não tem essa... Por que eu quero falar isso? Porque a gente às vezes vê uma coisa e fala, cara, isso aí é muito longe para mim. Isso é muito difícil para mim. Eu quero dizer, olha, um dia a gente vai pegar um podcast só para falar sobre personalidade, porque eu acho que esse tema é top. Vocês estão vendo tanto de spoiler que a gente está dando, né? Já falamos de vários temas que a gente vai abordar. Só a gente falando sobre personalidade, só para falar o tanto que a gente teve que se transformar, tanto que a gente se permite mudar, é muito isso. E não tem mágica. Para ter um casamento feliz vai ter que ter investimento, vai ter que ter... Você tem que dizer, vale a pena. Como a gente tem um livro, Vale a Pena Casar, a gente vai ter que dizer, vale a pena. E dizer, eu quero. E dizer, eu quero. Eu quero. Né? Então, amor, quais são 3 escolhas que a gente tem que fazer como família que podem começar a startar uma mudança, uma transformação dentro da nossa casa? Eu vou compartilhar com você. A verdade é que esses princípios que nós vamos compartilhar, eles estão contidos no nosso livro. Sim. Nós vamos dar aqui um gostinho, né? E se você quiser se aprofundar, vale a pena casar. Então, o primeiro princípio que eu quero hoje falar com vocês é: eu escolho você. A verdade é que família e casamento, ele é um chamado para o altruísmo. Em meio a uma geração tão hedonista como essa, nós somos chamados para viver o altruísmo, para pensar além de nós mesmos e intencionalmente escolher o outro. Eu lembro ainda de um conselho de um tio da minha esposa, que ele disse, olha, decida primeiro dar prazer ao outro. Primeiro satisfaça o outro, primeiro faça o outro feliz. Isso quando nós ainda éramos namorados. Ele é um pastor, né? A gente estava indo casar, né? E ele foi nos dar alguns conselhos, e esse foi um dos conselhos. E a verdade é que a primeira escolha é: eu escolho você, eu escolho servir você, eu escolho me importar com a sua felicidade. E dentro de um casamento é muito isso, porque se ela estiver feliz, eu estou feliz. Se ela estiver realizada, eu estou realizado. A missão dela é minha missão, sabe? E dentro de um casamento, de uma família, nós precisamos entender isso. E quantas vezes dentro da nossa história, você falou para mim, amor, eu terminei a faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação, eu te apoio. Então, às vezes ela precisou abrir mão do sábado dela, do fim de semana, e eu ficava lá cuidando dos filhos, porque a causa dela é minha causa. Eu decido servir você, eu decido cuidar de você. Dentro da casa, dentro de um casamento, de uma família,
tem que haver intencionalmente essa decisão. Cuidar de você. Você está bem, é a mesma coisa que eu também estou bem. Né? Sim, então, eu decido cuidar de você. A sua alegria é minha alegria. É ir além de mim mesmo. É me sacrificar, às vezes, por você. Sabe? Você acha assim que essa geração ela tem um pouco de dificuldade em pensar no outro, ela está casando focada em ser feliz? Sim. Quantas vezes nós atendemos pessoas justamente com essa, eu não estou me sentindo feliz dentro do meu casamento, da minha relação. Epa, peraí, cara pálida. Dá um stop nisso aí. Sabe? Primeiro que esse conceito de felicidade, gente, vamos dizer sincero, né? Esse conceito, esse mundo mágico onde todo mundo sorri 24 horas por dia, gente, na boa, isso não é real. Esse mundo mágico onde as pessoas vivem para ser felizes, só ser felizes, tem alguma coisa muito estranha aí nesse contexto, porque a vida da gente não é simplesmente ser feliz, é cumprir propósito. É isso. Então acho que a gente precisa trazer uma volta aí de conceito. Mas você acredita que essa geração é uma geração muito voltada para a autofelicidade, pouco voltada para o outro? Sim, sim. E é algo que precisa ser trazido para um contexto diferente intencionalmente. Porque tudo converge para isso. Se você liga um comercial da televisão, ele fala sobre a sua felicidade. Sabe, se você vai adquirir alguma coisa, aquele está, via de regra, falando sobre você ser feliz. E fazer o outro feliz, ir além de si mesmo, é um conceito cristão, bíblico, né? Porque Jesus Cristo fala assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? Então esse é um conceito cristão que ele cabe dentro da família, ele tem que ser trazido para dentro da família. Eu tenho que estar lá para servir. Maior é o que serve. Sim, sabe? Sim. O maior entre todos é o que serve. Sim. Então não e eu acho que esse é um conceito que as pessoas elas têm, sabe? Se eu estou servindo, eu estou me diminuindo. Não, é o contrário. Se eu estou servindo você, eu é que estou crescendo. Eu sou o maior, né? Eu sou o maior. Porque a Bíblia eu diz estou que servindo, o maior é o que serve. Qual é o sonho? O dia em que as pessoas vão, não é brigar para servir, eu quero te servir, e eu vou te servir mais, e eu vou servir mais. Porque a verdade é justamente isso. Se você está feliz, se você está bem suprida, se você está cuidada, eu também estou feliz. Uma coisa assim que a gente tem que avaliar em relação a esse serviço. Esse servir um ao outro. Como é que a gente pode trazer isso para uma coisa prática? Porque não é só o casal, viu, gente? Tá? Uma criança, um filho que você não ensina a servir, ele não vai estar preparado para constituir a família dele. Verdade. Se você não ensina o seu filho a servir dentro de casa, como ele vai servir lá na frente a esposa ou o esposo? E o serviço não é só exclusivo da mulher, ou exclusivo do homem, ou exclusivo dos pais, ou exclusivo dos filhos. O servir é para a casa, né? Então, para a família. O primeiro é ele ver o exemplo dentro de casa, sim, né? Sim. Tratando da criança. Sim. Ele tem que ver o exemplo. Sim. Um pai que fala assim, não, você faz parte de um contexto, por isso você também vai servir, mas o pai não serve, então está incoerente. Né? Então, primeiro os filhos eles têm que ver o exemplo dos pais. Né? E o segundo é trazer intencionalmente. Lá em casa aconteceu esses dias, né? Que o nosso pequeno, nós temos uma de 21 que é casado, uma de 18 que está conosco e um de 9, que é a rapinha do tacho, né? A de 18 já entendeu bem esse conceito e onde ela vai, ela serve, ela é uma serva. O de 9 está aprendendo. Então, agora ele está de férias e, meu filho, agora é o seu dia de tirar a mesa, é o seu dia de lavar a louça. Não. Nessa casa, todo mundo servimos. Porque para a casa estar bem, cada um tem uma parte. Sim. Então, é trazer esse conceito. E, às vezes, não é confortável. Não. Mas é necessário. Porque nós estamos formando cidadãos que vão ser úteis na sociedade, que vão constituir família e vão ter sucesso. Sabe? Então, não tem muito mimimi, não. A verdade é que tem que botar na prática todo dia. E é desconfortável. É desconfortável, mas é necessário.
É tão legal. Esse conceito de servir é um conceito que a gente precisa expandir ele muito. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer como família para melhorar o ambiente familiar. A segunda coisa, qual é, amor? Então, cada um tem sua parte, né? Sim. Eu escolho o quê? Fazer a minha parte. Todo mundo tem uma parte. Sim. E fazer a sua parte é uma escolha. Vamos falar de uma coisa que tem, assim, muito dentro de casa? Acusação. Mas você não fez isso, mas você não fez aquilo, mas você devia fazer desse jeito, mas você devia fazer... Gente, isso é um problema desde muito tempo. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Muito... Nossa, essa aí foi... De quem é a de culpa? Quem é a culpa, né? Isso aí tá lá desde o Éden. De quem é a culpa? De quem é a culpa? A gente falando de casa, né? Assim, às vezes tem uma coisa bagunçada, a gente fala, arruma. Aí eu falo, mas não fui eu que fiz. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não sou só eu que sujo a roupa, mas eu lavo a roupa de todo mundo. Então, não importa quem fez. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Minha parte. E não acusar o outro, né, amor? Sim. Porque que acontece? As pessoas perdem um tempo gigantesco tentando descobrir o culpado e pouco se fala sobre achar a solução. Então, se cada um assume a sua responsabilidade, você pode falar um pouquinho, amor, para nós sobre essa questão de cada pessoa assumir a sua parte nesse... Falar de responsabilidade para essa geração já é algo desafiador, né? Sem dúvida. Porque quantos jovens, às vezes, nós conversamos, atendemos, e esses camaradas, eles estão dentro da casa dos pais deles, né? E eles têm dificuldade até de ter um relacionamento mais profundo, mais sério, com alguém que vai se casar, com uma namorada, com uma noiva, enfim, porque eles têm essa dificuldade justamente de assumir responsabilidades. Essa geração, ela tem sido muito treinada para o superficial. Misericórdia. Né? Eles se contentam com o superficial. Eles acham que o superficial é bom. Mas a verdade é que o superficial não basta. Sabe, a gente precisa... É uma cultura que precisa ser transformada. E o profundo vai exigir responsabilidade. Vai exigir responsabilidade. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas, né? Saint-Exupéry, né? Saint-Exupéry. Tu te tornas eternamente responsável. Então, nós precisamos ter coragem de assumir responsabilidades. Vai ser desconfortável? Muitas vezes vai. Mas vai valer a pena também. Assumir responsabilidade vale a pena. Porque as maiores conquistas, elas vêm quando nós temos coragem de assumir responsabilidades. Esse é um chamado para uma geração que precisa ter coragem. E eu vou te perguntar aí, tem coragem? Tem coragem de assumir uma família? Tem coragem de assumir um casamento? Tem coragem de assumir esposa e filhos? Tem coragem de assumir uma conta? A verdade é que família vai ter contas. É boleto! É boleto. Tem um amigo nosso que ele chama os homens de Zé Boleto, né? Tem boleto, tem que ter coragem. Porque tem uma turma aí que eu vou te falar. Eu falo assim, eu não vou nem olhar o correio, porque para eu não saber o que eu tenho que pagar. Mas a verdade é que não adianta fugir de responsabilidade. Tem que assumir as responsabilidades de frente e pagar o preço que elas necessitam que se pague. Né? Não adianta fugir da responsabilidade. Sim. Tem que ter coragem para assumir responsabilidade. E uma coisa que tem que deixar clara é que se cada um assume a sua responsabilidade, cada um faz a sua parte, em vez de acusar o outro, porque o outro eu não consigo mudar, tá? A gente perde um tempo gigante. Mulher tem essa mania, Jesus, misericórdia de nós, de querer mudar o outro. O outro, muito provavelmente, eu não vou conseguir mudar, mas eu posso mudar a mim mesma. Eu posso assumir a minha parte. Eu posso fazer a minha parte para esse relacionamento dar certo. Eu não posso fazer a parte dele, mas eu posso fazer a minha. E se eu fizer a minha, cara, naturalmente a coisa vai começar a mudar. Tem uma frase que eu amo que diz: se eu mudo, tudo muda. Tudo muda. Não é minha frase, mas eu amo essa frase. Não adianta a pessoa querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, a gente assumir, cada um dentro da casa, assumir a sua parte. E aí, tá disposto a assumir sua parte? Cara, vou te falar uma coisa com o coração, olha aqui para mim. Para de acusar o outro.
Para de botar a culpa no outro. Ah, não dá certo por causa do outro. Não dá certo porque ele é assim, porque ele é assado, porque ela faz isso, ele faz isso. Faz a sua parte. O que te diz respeito? A minha parte é não gritar. Não vou gritar. A minha parte é ser mais carinhosa. Eu serei. Não, beleza. Não vou gritar, vou ser mais carinhosa. E se um dia tu gritar? E aí? A minha parte é pedir perdão. Exatamente. Às vezes a minha parte é perdoar. A minha parte, às vezes, é perdoar sem que ninguém me peça perdão. A gente vai abordar esse tema também, ó, spoiler. Então, assim, eu tenho que assumir a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte para aquela família dar certo. E a parte do outro, eu deixo para o outro. E aí vem a parte de que ninguém pode mudar. Tem a terceira escolha, se você... Fala a terceira escolha aqui para uma família dar certo. E a mais importante. E a mais importante. Eu escolho Deus. Eu escolho de fazer de Deus a parte mais importante da nossa casa. Por quê? Porque, gente, vou te falar, esse tipo de mudança interior, esse tipo de mudança de comportamento, é Deus que nos ajuda. Não, a verdade é que manter-se casado, além de ser uma decisão, é uma operação divina. E olha, sério, na boa, é muito mais do que uma religião. É entender que só Deus pode nos dar a graça que a gente precisa para construir uma família estruturada. Então, assim, quando a gente estuda as culturas, a gente vê que o casamento e a família está sempre relacionado ao divino, né? Está sempre relacionado à divindade, porque a gente entende que família é algo divino, é algo que veio do céu para a terra. É um projeto de Deus. Tudo começou com família. Com família. Deus botou um homem no jardim e logo o que ele fez? Nem um outro bicho era compatível com aquele homem. Nenhum. Imagina, a girafa com a pescoção daquele tamanho e o Adão lá, nada a ver, né? E aí, tá bom, o peixe-boi. Não tinha nada a ver, né? O papagaio fala também, mas não tem nada a ver. Então, Deus foi e do homem, tirou uma partezinha do homem para dar para ele de presente alguém que lhe fosse compatível. A verdade é que é o seguinte, muito além de religião, a conexão com o divino, a conexão com Deus é que vai fazer essa família frutificar e se estruturar. Porque a família, ela tem origem no céu. Ela vem de Deus para nós. Então, a escolha de fazer de Deus o centro dessa família, e fazer de Deus o centro da família é cumprir os princípios. É cumprir o que Deus nos designou para a família. É colocar Deus no primeiro lugar. É colocar Deus no primeiro lugar mesmo, não tem jeito. Antes da minha vontade, antes da vontade dela, antes da vontade dos nossos filhos, está a vontade de Deus. Se a nossa vontade estiver contrária à vontade de Deus, ela não funciona. A vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar dentro de uma família. E como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Me fala aí. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro guia. Primeiro guia. A palavra de Deus é o primeiro guia para dentro de uma casa. E acredite, tem resposta para tudo dentro dela. E eu quero te falar, eu quero te dizer, independente, eu quero dizer para você que independente da sua religião, se você trouxer Deus para o primeiro lugar da sua casa, independente da sua religião, não estou falando de religião, estou falando de Deus. Se você entender que família depende dessa intervenção divina, você vai ver que a qualidade da sua família vai mudar radicalmente. Como é que eu trago Deus para o meu cotidiano? Senta à mesa com teus filhos e faz uma oração de gratidão. Simples. Simples. Obrigado pela comida que eu estou comendo hoje. Entendeu? Ensina teus filhos que existe alguém que está olhando por nós do céu e que cuida de nós e que se importa com a maneira como nós agimos. Sim, e que está olhando quando nós fazemos algo. E que pesa as nossas ações e pega o nosso coração. Quando você for lidar com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido, pense em Deus, em como Deus está olhando aquela sua atitude, como Deus está vendo aquilo. Quando Traz tiver Deus, uma dificuldade ali de relacionamento, pede ajuda. Pede ajuda a Deus. Fala com ele do seu jeito. Do seu jeito, ele Deus, vai te ajuda. entender. Me ajuda. Ajuda. Eu não sei como lidar com essa mulher. Há muitos anos atrás eu li um livro que era engraçadíssimo, que a mulher falava assim, ei, Deus! Era o jeito dela falar com Deus, ela era uma italiana, e era a maneira dela falar com Deus, e o filho contando a história de que ela entrava, ela era uma senhora que morava numa fazenda, e ela falava, ei, Deus, então às vezes você tem um jeito característico seu, de falar respeitosamente com Deus, mas chama Deus para ser relacionamento. Fala com ele, chama ele.
ficou alguém doente dentro de casa, sabe? Junta, faz uma oração, fala, Senhor, essa pessoa está doente. Deus, como eu lido com essa mulher? Deus, como eu lido com esse homem? É isso. Faz essa experiência. Vou te desafiar. Faz essa experiência. Envolve Deus em tudo na sua casa. Nas contas que você tem que pagar esse mês. Eu tenho também. Eu tenho muito desafio também. Muito mesmo. Pra valer. Tem boleto lá em casa também, viu, gente? Coloca Deus. Apresenta para Deus. Fala, Senhor, eu não sei como vou fazer. Deixa Deus operar e você vai ver. Daqui a pouco você vai começar a você ter os seus testemunhos do que Deus faz. É de verdade isso. Coloca Deus no centro. E agora, pra gente tentar finalizar o nosso podcast de hoje, a gente quer fazer uma atividade. A gente vai fazer uma entrevista, gente. Olha que legal. Eu vou entrevistar ele e ele vai me entrevistar. É bom que vocês vão conhecer um pouquinho da gente. E você já vai marcar aí na sua agenda, daqui a 15 dias a gente tem um encontro de novo com um tema super especial. A gente deu um monte de spoiler aqui, você já viu aqui a quantidade de spoiler que a gente deu. Mais um monte de coisa que a gente quer trazer para poder trazer um crescimento real para sua família, para abençoar a sua família e fazer da sua família uma família feliz. Então hoje nós vamos fazer uma entrevista, vai ser um bate-bola rápido. Eu vou fazer com ele e ele vai fazer comigo. Primeira coisa que vier na mente, hein? Ó, amor, só vale uma frase, hein? Não é pra escrever um livro em cada resposta, não. Okay, eu gosto de falar. Eu sei, vocês viram, né, gente? A gente gosta de falar. Jesus, tem misericórdia. Então, você quer começar ou eu começo? Começo. Vamos lá. Então vai. Vamos lá. Gente, vamos lá. Pode perguntar. Profissão. Professora. Idade. 45 anos. Gente, não tenho vergonha da minha idade. Um sonho. Um sonho. Caramba. Meu Deus, essa é difícil. Não tinha pensado nessa resposta. Acho que o meu maior sonho... Primeira coisa que veio à tua mente. Ver meus filhos e meus netos e meus bisnetos todos caminhando na presença de Deus. Esse é o meu sonho. Uau. Eu gosto muito. Eu gosto muito de você, meu amor. Te amo. Pode ser? Tá boa essa resposta pra você? I love you. Eu gosto muito de conversar com você, eu gosto muito de estar com a minha família, eu gosto muito. Não gosto nem um pouco. Giló, odeio Giló. E jaca também eu não gosto. Piqui também não, gente. Goianos, amo vocês, tá? Mas eu não gosto de piqui. Um lazer. Ler. Amo ler. Pra mim, gente, tem gente que é sacrifício, pra mim não. Falei pra não fazer livro, eu tô escrevendo um livro. Uma declaração de amor. Uma declaração de amor. Te amo, Deus. Muito. Ana Paula por Ana Paula. Eu sou muito séria às vezes. Queria ser menos séria. Mas excessivamente focada. Gente, eu sou muito focada às vezes. Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eu amo. Amo. E eu espero muito poder viver a alegria de ver minha família deixar um legado de verdade. Não só para minha família, mas para todas as famílias que assistem a gente. Eu tenho um sonho de deixar um legado que vá abençoar as famílias da terra enquanto houver terra. Sou seu fã. Isso, eu sou fã. Agora é sua vez, vamos lá. Sem livro. Eu falei pra tu não escrever um livro, escrever um livro em cada resposta, misericórdia. Vamos lá. Profissão. Útil. Tem que servir a um propósito. A profissão tem que ser útil? Tem que ser útil. Não é... E por que eu tô falando? Ela já vai eu fazer já ia falar. Livro, né? Eu queria saber a sua profissão. Não. Profissão, para mim, tem que ser útil. Ela não tem que ser óbvia. A profissão não pode ser apenas por dinheiro. Ela tem que ter um propósito. Uau. Idade. 21 isso. Eu não tenho... 46. Um sonho. Ver o Brasil aos pés de Jesus. É um grande sonho. Eu já ia chorar de novo. Tá vendo como eu choro fácil, gente? Jesus. Gosto muito. Sushi. É verdade. Não gosto nem um pouco. Você sabe. Eu sei. Cebola. e pimentão.
Não gosto. Gente, não uma gosto. vez eu caí na besteira de pedir. Só rapidinho, vou abrir uma parada. Eu caí na besteira de pedir uma pizza e esqueci de pedir pra tirarem a cebola. Não foi só uma vez, não, minha filha. Gente, ele não comeu. Dá ruim. Eu pedi a pizza, a galera toda comeu. Ele olhou a pizza, ele foi lá e fez uma comida e não comeu. Ele odeia cebola. Então, se algum dia você for chamar a gente pra comer, não põe cebola na comida, por favor. Não gosto nem cebola nem pimentão. Lazer. Preciso de um. Ainda não consegui encontrar algo que me desconecte para eu poder literalmente relaxar. Eu preciso encontrar esse lazer. Me ajuda! Help me! Ele é um cara muito intenso, então é por isso. Uma declaração de amor. Jesus, I love you. Eu te amo, Senhor, e eu sou grato pela família que o Senhor me deu, pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pela igreja. Eu te amo, Senhor. Te amo, meu Salvador, Jesus Cristo. Uhul. E eu sou sua fã também. Não vai ter Ulisses por Ulisses, não? Ah, vai ter. Ixi. Ulisses por Ulisses. Vamos lá, capricha. Um servo de Deus, apaixonado por Ele, e que clama para que venha o avivamento sobre a nossa nação, sobre essa geração e sobre as famílias da terra. Um homem apaixonado por Jesus e pela sua família. Alguém que quer servir ao Senhor e marcar sua geração. Ai, amor, que lindo! Você é muito top! Gente, é por isso que eu sou apaixonada por ele. Você é mais. Te amo. Gente, ó, uma alegria estar aqui com vocês. Para nós é top poder conversar com vocês. E eu já te convido. Você volta daqui a 15 dias e a gente vai ter a alegria de ter um convidado. Só que eu não vou contar agora, não. Te prepara, tu Você vai ter ver que vir para você assistir, conhecer o nosso convidado. Aproveitando, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e já compartilha o vídeo. E eu quero te falar uma coisa. Esse vídeo vai estar aqui, ó, na Rede Coar e também vai estar no nosso canal Som do Céu no YouTube. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. E espero que você possa compartilhar esse conteúdo e abençoar muitas famílias. E eu te falo, invista na sua família. Vale a pena. Família, casa, família e companhia. Te espero.